Eduardo Bolsonaro está em pânico total nos Estados Unidos. Sem passaporte válido, sem proteção de Trump, e com apenas semanas antes de se tornar um imigrante ilegal em solo americano. A situação é tão desesperadora que ele está correndo para a ONU em Nova York, pedindo um passaporte de apátrida. Isso mesmo, um passaporte para quem não tem país. A ironia é brutal. O mesmo homem que atacava imigrantes durante anos, agora implora por qualquer documento que o impeça de ser deportado. O relógio está correndo. Eduardo tem até meados de fevereiro de 2026, antes de se tornar oficialmente ilegal. E as únicas opções que restam são duas: prisão no Brasil ou deportação dos Estados Unidos. Mas como chegamos até aqui? Como o filho de um ex-presidente, que prometia ser a ponte entre Brasil e Trump, que dizia ser protegido pelo governo americano, acabou nessa situação humilhante. Vamos voltar alguns meses atrás. Fevereiro de 2025. Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil com seu passaporte diplomático em mãos. A missão, segundo ele mesmo declarou, era trabalhar nos Estados Unidos para conseguir sanções contra autoridades brasileiras, especialmente ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não escondia. Queria pressionar o governo americano a punir o Brasil para beneficiar sua família. Durante 9 meses, ele se apresentou como uma espécie de lobista político, tirando fotos na frente da Casa Branca, fazendo lives, criando a ilusão de que tinha acesso real ao poder em Washington. A realidade? Ele nunca passou da calçada. As fotos que compartilhava eram de turista comum, do lado de fora, no mesmo lugar onde qualquer pessoa pode ir. Nenhuma reunião confirmada com autoridades americanas de alto escalão. Nenhum resultado concreto de suas tentativas de sanções. Trump nunca se manifestou publicamente em seu favor. Era tudo fachada. E agora, a fachada desmoronou completamente. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conte também, de onde você está assistindo. Deixe sua cidade e o horário local nos comentários. Quero saber quem está acompanhando essa bomba comigo. Agora, feito isso, então vamos continuar. Na última quinta-feira, dia 18 de dezembro, a Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro. 59 faltas injustificadas. Ele simplesmente abandonou o cargo para ficar nos Estados Unidos. O passaporte diplomático que ele usou para entrar no país? Cancelado na sexta-feira, dia 20. Eduardo tem agora entre 30 e 60 dias para devolver o documento. Depois disso, automaticamente, ele se torna um estrangeiro ilegal em território americano. E a grande pergunta que todo mundo fez foi: onde está Trump nessa história? Silêncio absoluto. A agência Bloomberg publicou uma análise devastadora. O interesse de Trump na situação de Bolsonaro parece ter diminuído. A matéria foi ainda mais longe, revelando que Trump agora está discutindo cooperação em várias áreas com o presidente Lula. Trump, que supostamente seria o grande protetor da família Bolsonaro, agora negocia diretamente com Lula. Eduardo foi descartado. Virou um estorvo político. Durante meses, ele insistiu que era a única ponte entre Brasil e Estados Unidos, que tinha linha direta com o governo Trump, que estava fazendo um trabalho estratégico importantíssimo. Mas quando a crise real chegou, quando ele ficou sem passaporte e precisou de ajuda concreta do governo americano, o que aconteceu? Nada. Trump não moveu um dedo. Nenhuma declaração de apoio, nenhum gesto diplomático, nenhuma tentativa de resolver a situação. Isso é o que chamamos de expulsão silenciosa. Trump não precisou assinar um decreto. Ele simplesmente virou as costas e deixou Eduardo se virar sozinho. E isso diz tudo sobre o quanto Eduardo realmente importava. Ele foi útil enquanto podia gerar algum ruído contra o governo brasileiro. Agora que o pai está condenado a 27 anos de prisão, agora que a família Bolsonaro perdeu qualquer capital político relevante, Eduardo não serve mais para nada. A imprensa internacional não perdoou. O jornal argentino La Nación foi direto. Eduardo não comparece ao prédio do Legislativo em Brasília desde fevereiro, quando se mudou para os Estados Unidos para atuar como lobista em nome de seu pai, que atualmente está preso por tentativa de golpe. A agência espanhola EFE destacou que ele acumulou 59 ausências injustificadas desde março, quando viajou aos Estados Unidos com o objetivo de convencer o governo americano a aplicar sanções contra o Brasil para beneficiar seu pai. Lobista de pai preso. É assim que o mundo vê Eduardo Bolsonaro agora.
Aqui é onde a situação fica ainda mais complicada para Eduardo. Porque não é só uma questão de Trump ter abandonado ele. O sistema inteiro está se fechando. Eduardo confirmou em declarações recentes: há uma ordem para que as embaixadas brasileiras não emitam passaporte para mim. Ele está com o passaporte diplomático cancelado. E o governo brasileiro bloqueou a emissão de um novo documento comum. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é réu. Ele está sendo investigado por coação à justiça, por ter articulado sanções contra autoridades brasileiras, por ter tentado pressionar o sistema judiciário do país. E aqui entra o bloqueio duplo. Brasil não emite o passaporte. Estados Unidos não aceitam que ele fique ilegal no país. O sistema de imigração americano já sabe que Eduardo entrou com um passaporte diplomático que não é mais válido. Ele não tem visto de turista. Ele não tem permissão de trabalho. Ele não tem green card. Ele não tem nada. Quando o prazo de 30 a 60 dias acabar, ele estará oficialmente irregular. E o que acontece com estrangeiros irregulares nos Estados Unidos? Especialmente agora, com Trump prometendo endurecer ainda mais as políticas de imigração? Deportação. A ironia é tão brutal que chega a ser difícil de acreditar. A família Bolsonaro construiu sua base política atacando imigrantes, defendendo políticas duras contra quem entra ilegalmente em países, falando sobre defender a soberania nacional. E agora, Eduardo está prestes a se tornar exatamente aquilo que ele sempre atacou: um imigrante ilegal. E pior ainda, os Estados Unidos não concedem documentos ou status legal para pessoas que estão fugindo da justiça de outros países. Se você é foragido, se você tem processos criminais pendentes, você não consegue regularizar sua situação. É assim que funciona. Eduardo está preso em uma armadilha perfeita. Ele não pode voltar ao Brasil porque responde como réu. Ele não pode ficar nos Estados Unidos porque não tem documento válido. E Trump, que supostamente era seu grande protetor, não fez absolutamente nada para ajudá-lo. E foi aí que Eduardo tomou a decisão mais desesperada de todas. Foi quando Eduardo soltou a pérola que deixou todo mundo de queixo caído. Ele anunciou que vai à ONU em Nova York para tentar conseguir um passaporte de apátrida. Vamos entender o que isso significa, porque é importante. Um passaporte de apátrida é um documento concedido a pessoas que literalmente não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país no mundo. Ele é usado em casos raríssimos, geralmente quando alguém nasce em um país que não reconhece cidadania por nascimento e os pais são de um país que não reconhece cidadania por herança, ou quando alguém é expulso de um país e perde a nacionalidade sem ter outra para onde ir. É um documento de última instância, para situações dramáticas de pessoas que ficaram sem pátria. Eduardo Bolsonaro tem nacionalidade brasileira. Ele não perdeu isso. Ele não foi expulso do Brasil. Ele não teve sua cidadania revogada. Ele simplesmente está sem passaporte porque é réu e porque abandonou o mandato. Ele confunde estar sem documento com não ter nacionalidade. Mas a contradição fica ainda mais gritante quando lembramos de tudo que ele disse durante meses. Se Eduardo era tão protegido por Trump, se ele tinha tanto acesso ao governo americano, se ele era essa figura importante na relação Brasil-Estados Unidos, por que diabos ele não consegue um passaporte americano? Por que ele não consegue um visto de trabalho? Por que ele não consegue qualquer tipo de autorização legal para permanecer nos Estados Unidos? A resposta é óbvia. Porque tudo era mentira. Trump nunca protegeu Eduardo. Trump nunca teve interesse real na família Bolsonaro, além do ruído político que eles podiam gerar. E agora que não geram mais nada, Eduardo foi descartado como um papel usado. A ONU em Nova York nem atende pedidos de passaporte de apátrida dessa forma. Não é assim que funciona. Eduardo está tão desesperado que está agarrando qualquer fantasia que lhe dê alguma esperança de não ser deportado. É patético. Mas a situação real de Eduardo é ainda pior do que essa fantasia desesperada. Vamos colocar os fatos na mesa de forma bem clara. Eduardo Bolsonaro entrou nos Estados Unidos em fevereiro de 2025, usando seu passaporte diplomático. Esse passaporte foi cancelado oficialmente na sexta-feira, dia 20 de dezembro. O prazo legal para ele devolver o documento e regularizar sua situação é de 30 a 60 dias, dependendo das circunstâncias específicas do cancelamento. Isso significa que, no máximo em meados de fevereiro de 2026, Eduardo estará automaticamente classificado como estrangeiro ilegal em território americano.